A pedir que a nossa secretária apregoe as preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 9.476, dígito 95 de 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e espólio de Francisco Grota Frada e outros. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o processo é oriundo da 2ª Região, que julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo espólio de Francisco Grota Prada e outros, desconstituindo o acórdão proferido em agravo de petição. Os autos não foram ao Ministério Público, é o relatório em síntese. Na ação rescisória, o que se discute basicamente é a inclusão de diferenças de complementação de aposentadoria em folhas de pagamento. A decisão regional, e aqui o relatório bastante sintético, a decisão proferida no processo matriz em agravo de petição rejeitou a condenação ao pagamento das parcelas vincendas de complementação de aposentadoria. A Corte de Origem julgou procedente a ação rescisória. Reparo que faço a decisão proferida na origem foi que efetivamente não haveria como se cogitar de violação do artigo 5º, 36 da Constituição Federal, por ausência, inclusive, de indicação expressa na petição inicial do preceito como possivelmente violado. Não procederia, de fato, a ação rescisória sob este aspecto. Mas por violação do artigo 290 do Código de Processo Civil de 73, sim, porque as parcelas vincendas, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, seriam de imposição, e assim tem se colocado reiteradamente a jurisprudência desta Corte, conforme acórdãos e emendas diversos a que me refiro e cito. Eu ressalto ainda que no processo matriz havia pedido expresso, folhas 23, de diferenças vencidas e vincendas do abono complementar de aposentadoria, aliás, como seria de lógica e inteligência. Por isso eu nego o provimento ao recurso no particular com esse fundamento, divisando violação do artigo 290 do CPC de 73. Com relação aos honorários advocatícios, a decisão está em consonância com o item 2 da súmula 219 desta Corte, por isso nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Eli. Presidente, com poderes nos autos, eu peço a palavra pelo banco recorrente. Então, pelo tempo regimental. Obrigado. Senhor presidente, egrégia subseção. Esse caso é muito interessante e foi percebido de imediato pelo ministro relator. Trata-se de uma ação rescisória, onde se postula o corte rescisório de uma decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em sede de agravo de petição. Então, se trata de uma ação rescisória de um corte em processo de execução trabalhista. A ação rescisória, embora suscite o fundamento no artigo 485, incisos 5º, salvo engano, do antigo CPC, ela não apontou violação ao 5º 36 da Constituição Federal. Realmente, o ponto de partida da ação rescisória era a violação ao 5º 36. Não foi articulado. O regional entendeu que havia violação ao 5º 36 e este não foi articulado. O eminente relator percebe e desvia e faz desvia o conhecimento para o artigo 290 do Código de Processo Civil. O que o reclamante postulou na petição da reclamação trabalhista, na petição inicial? Diferenças de complementação de aposentadoria, parcelas vencidas e vincendas. E ele não obteve o êxito judicial das parcelas vincendas. Ou seja, foi pedido expresso não analisado pelo título executivo transitado em julgado. Foi isso que aconteceu. Pergunta a Vossa Excelência, viola o 290? Não viola, porque a coisa julgada não enfrentou o pedido de parcelas vincendas. A coisa julgada foi omissa em relação ao pedido.
Se ela é omissa em relação ao pedido, não pode se entender, quando há pedido expresso, que se trata de relação continuativa, de forma a se entender que não deveria ter ocorrido o corte da diferença de complementação. Pelo contrário, o acordo regional é expresso, enfrenta isso. Não se trata de violação direta ao 290, não há tese na coisa julgada sobre isso, porque foi omissa a coisa julgada. Bom, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, isso aqui não se trata de um tribunal de justiça. A ação rescisória não é para ser feita justiça no caso concreto. E reiteradamente é decidido aqui, nesta colenda corte, desta forma. Então o que se tem é, ao permitir que se possa entender que numa relação continuativa deve-se automaticamente entender que as parcelas vincendas estão contempladas no pedido que foi expresso e não foi acolhido, isso significa dizer que Vossas Excelências vão ter que dar reflexos automaticamente, quando se postularem horas extras, vão ter que dar súmula 372, gratificação de função, incorporação que foi suprimida e deve ser, Vossas Excelências vão ter que entender que há uma relação continuativa e vão ter que deferir automaticamente. Então o impacto dessa decisão, ela é alta, elevada, no aspecto de abranger uma significativa quantidade de processos que envolvem questões acessórias. Trata-se de um pedido acessório que não foi apreciado pela Corte de origem e, por isso, não se depreende violação direta e frontal ao artigo 290, nessa hipótese, pedindo a máxima vênia ao eminente relator. Obrigado.